Olá, hoje nós vamos trabalhar sobre o reino fungi. Antes de iniciarmos sobre todas as características dos fungos, eu vou comentar brevemente a história do surgimento da penicilina, que é um antibiótico muito importante para a destruição bacteriana. O que aconteceu então? Um bacteriologista chamado de Alexander Fleming começou a analisar feridas de soldados que não cicatrizavam, que se tornavam graves devido aos maus cuidados. Então, no meio de cultura, essas bactérias cresciam. No local onde ele fazia toda essa análise, era um local, um porão muito úmido. Então, ele percebeu que uma dessas placas crescia um outro micro-organismo que destruía as bactérias. E ele analisou e chegou à conclusão que era um tipo de fungo, que é o penicillium. Esse fungo, ele libera uma toxina que destrói as bactérias, que deu origem ao antibiótico que é usado até hoje, que é a penicilina. Agora os fungos aqui. Os fungos são representados por seres que têm características bem diferentes, bem distintas, quando a gente analisa a olho nu. Nós temos desde mofos, os bolores, as leveduras, os cogumelos, os fermentos, as trufas, mas todos tratam-se de seres eucariontes que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Então, nós estamos falando de seres heterótrofos, que não fazem fotossíntese, eles não têm clorofila. Tem de uni até pluricelular. Então, aqui tem uma imagem na página 103 que está mostrando ali os cogumelos, orelhas de pau, as trufas. Então, eles têm características bem distintas ali. Por muito tempo acreditou-se que os fungos faziam fotossíntese. Por quê? Porque eles nasciam em local úmido, quando aparecia o sol, porque aquecia, então achavam que eles tinham características então de seres autótrofos, mas eles não têm clorofila, tá? Então é uma característica principal para seres fotossintetizantes. Nós temos fungos desde vida livre até aqueles que podem causar doenças. Então a gente tem aqueles que trazem prejuízos também para a nossa saúde. Tem fungo, então, que tem a condição de ser saprófago, ou seja, se alimentam de organismos em decomposição, é a importância ecológica número 1 deles, tá bom? E eles têm uma estrutura, conforme está sendo mostrado aqui na página 104, de hifas, tá? Hifas, então, é todo o conjunto celular que vai formar o micélio, que é toda a parte interna, microscópica do fungo. Vai aparecer desde a estrutura reprodutora, tá? Com a liberação de esporos, até a estrutura fixadora do substrato onde ele vai se desenvolver e vai crescer ali. Então, a gente tem algumas fases dos fungos que eles vão liberar esporos, que a gente vai falar que esse tipo de reprodução é assexuada, e também temos a fase sexuada, aonde ele vai unir gametas e originar um novo fungo. Então, isso vai depender muito das condições ambientais para que seja favorável todo esse desenvolvimento. Aqui está mostrando para nós a levedura, que é um tipo de fungo unicelular, o bolor em pão, tá? Que acaba cometendo os alimentos, que a gente tem prejuízo, né, econômico em larga escala quando se fala, né, em produtores rurais ali, quanto ao caso de algumas frutas, está mostrando aqui, tá? Uma maçã, morango. E aqui a gente tem o famoso cogumelo, que é a Amanita muscaria, que é o cogumelo do Super Mario Bros. Para vocês terem uma ideia, o maior ser vivo que existe é um fungo. Ele tem cerca de 9,6 quilômetros quadrados e ele se localiza numa floresta nos Estados Unidos. Então, todo esse emaranhado de hifas, essa constituição, se dá toda internamente no solo. Então, é o maior ser vivo que existe. Bem interessante a característica, né? Aqui nós temos outro caso, então, né, outros exemplos ali. Então, ali nós temos uma laranja contaminada pelo fungo penicillium. E também aqui do lado nós temos uma imagem de microscopia.
é outro tipo de fungo, que é os ficomicetos. Os fungos, eles são também, né, subdivididos em filos. Então, a gente tem os ascomicetos, os ficomicetos e os basidiomicetos. Então, tem algumas subdivisões ali de acordo com sua estrutura ali de reprodução e o seu formato também, tá? Nós temos, como a prof falou, duas formas de reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. A assexuada pode ser por fragmentação, pode ser por esporulação, tá? Ou seja, liberam fragmentos ou esporos. E aonde esses esporos caem, esses fragmentos caem, se tiver substrato adequado, temperatura, alimento disponível, esses fungos vão crescer e vão se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, quando a laranja está cometida dessa maneira aqui, voltando nessa imagem, é porque o fungo já está na sua fase de reprodução. A última parte, a última estrutura que aparece é a estrutura de reprodução que é visível. Então, já essa laranja, ela deve estar contaminando já outras laranjas se estiverem próximas. Tá? Então, assim, é interessante que toda vez que uma fruta venha apodrecer, venha a crescer fungos, a gente retire do cesto para não contaminar as demais, tá bom? Aqui também está mostrando outro exemplo ali do champignon, que também é bastante utilizado na culinária, né? Na alimentação nossa. Função ecológica dos fungos aqui, tá? Muito importante a função ecológica, tá? Há muitos fungos, tá, gente, que são usados na nossa alimentação. Há fungos que têm a característica de liberarem toxinas, então tem desde fungos que são totalmente tóxicos, que podem levar à morte, como fungos que também produzem substâncias alucinógenas, então são usados para alguns tipos de drogas, tá, gente? Tem também aqueles fungos que servem para fermentar e produzir um produto secundário, que é o caso dos queijos, tá? O pão, a massa fofinha do pão, só existe devido a um tipo de fungo que se alimenta do açúcar presente na massa, libera gás carbônico e faz a massa inflar. Então, o pão nem sempre foi fofinho, tá, gente? Devido ao descobrimento do fungo com essa ação, então que existe o nosso pão mais saboroso. Tem fungos também que podem prejudicar plantas, então nós vamos falar de algumas doenças, né, que também podem trazer prejuízos econômicos, prejuízos ecológicos também. Aqui nós vamos trabalhar também um pouquinho da questão ali do café. Então, a prof falou que essas plantas podem ser prejudicadas, tá? Uma vítima é o café, que vai sofrer ali com o ataque dos fungos, que a gente chama de ferrugem. Ferrugem do cafeiro, tem a ferrugem da soja, e também tem alguns fungos que adotam uma maneira diferente de vida. Então, tem aqueles saprófagos, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, que a prof já havia falado, junto com bactérias, então, são o final da cadeia alimentar, como os decompositores. Tem fungos, como eu comentei, que são parasitas, tá? Que parasitam o ser vivo, podem trazer prejuízos. Tem fungos mutualísticos, que fazem ali uma relação de troca de favores, que é o caso dos líquens, das micorrizas. E tem fungos também que têm a condição de serem predadores. Então, eles se alimentam de pequenos animais capturados em armadilhas por suas hifas ou pela eliminação de substâncias anestésicas. Então, é a forma de obtenção de alimento. Lembrando que eles são heterótrofos por absorção, não por digestão, não tem um sistema digestório, tá bom? Aqui a importância para nós seres humanos, eles são causadores de micoses. Então, nós vamos falar que doenças causadas por fungos são micoses, tá? Desde ali da frieira, o pé de atleta, o sapinho. Tem uma doença que pode acometer os pulmões, que é a histoplasmose, que pode causar graves sequelas no corpo. Então, aqui, que característica que os fungos têm principalmente, tá, gente?
Fungo adora umidade, calor e umidade. Então, ele vai se multiplicar aonde tem alimento, aonde tem temperatura adequada e aonde tem umidade. Então, a gente comumente vai ver cogumelos crescendo em madeira em decomposição, em locais sombreados. Então, o tipo de bioma típico para cogumelo, gente, é da Mata Atlântica. Aqui no Parque Nacional, quem já foi fazer trilhas por alguma mata aqui perto, consegue perceber a existência de muitos fungos crescendo ali perto de copas de árvores mais densas, onde retém umidade. Esquentou, eles tendem a aparecer esporos, que é a estrutura de reprodução de maneira assexuada deles, não dá para ver a olho nu. Então, aonde ele cai, aonde ele encontra a condição adequada, ele vai aparecer. Isso pode ser aquele cogumelo, como eu comentei, mas pode ser também aquele fungo que vai causar uma doença, pode ser também um fungo que pode trazer prejuízo para nós seres humanos, tá bom? Então, contato próximo com objetos, materiais de uso comum, como calçados, como roupas, pode a gente se contaminar com fungos de outras pessoas, tá bom? Então, tem que ter um cuidado muito grande, esses materiais, na verdade, não se emprestam, a gente usa somente os nossos. Tem fungo que resiste na condição de esporo, mais de ano, até conseguir condição adequada para crescer e se desenvolver. Tem uma resistência muito grande, assim como as micoses. Demora muito para curar uma micose, justamente por causa da resistência que eles têm ali e uma grande capacidade de adaptação. Compreendido? Encerramos aqui o nosso conteúdo sobre reino fungo. Até a próxima aula.